Você que tem a sua Bíblia, abra conosco. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Glória a Jesus. Podeis nos assentar? Glória a Jesus. Aleluia. A palavra de Deus fala para nós, irmãos, que está próximo o fim de todas as coisas. Irmãos, nos decorrer dos acontecimentos que nós estamos vivenciando, todas as nações, em todo o mundo, nós sabemos que realmente está próximo o fim de todas as coisas. Lá atrás, o apóstolo Paulo, fala que um pouquinho de tempo e aquele que há de vir virá. E hoje nós podemos dizer, irmãos, que é bem menos que um pouquinho de tempo, porque nós estamos vivendo os últimos segundos que antecede a vinda do nosso Senhor. Nós estamos esperando, ansiosos, pela vinda do nosso Senhor. E lá em Mateus 24, nós vemos lá o relato que o Senhor Jesus faz aos seus apóstolos. Lá no capítulo 24 de Mateus, fala que quando o Senhor estava saindo do templo em Jerusalém, e os discípulos começaram a mostrar para ele a estrutura do templo, o templo parede. E o Senhor fala para eles: vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. E logo após ele vai para o Monte das Oliveiras, e ele está sentado no Monte das Oliveiras. Novamente os discípulos vêm até ele, em particular, e os discípulos perguntam para ele: o que antecederia a volta dele? Quais os sinais teriam da evidência da volta de Jesus, da segunda vinda dele? Então o Senhor ali, ele começa a relatar para eles. E a primeira coisa que o Senhor fala para os discípulos: acautelai-vos para que ninguém vos engane. A primeira advertência do Senhor para os discípulos: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E ali o Senhor começa a descrever para os discípulos o que aconteceria. E ele fala também: virão muitos em meu nome, e enganarão a muitos. E ele fala para os discípulos: vocês ouvirão de guerras, rumores de guerra, mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. E ele fala: fome, pestes, nações contra nações, reinos contra reinos. E o Senhor descreve também que haveria perseguições, haveria mortes por causa do nome dele, e que o amor ia se esfriar, e as pessoas iam se trair umas às outras, se odiar umas às outras. Tudo isso viria antes da sua vinda. E nós podemos comparar o que Jesus fala com os acontecimentos de hoje, né, irmãos? Porque tudo isso já se cumpriu. E lá no versículo 21, ele fala que haveria aflições como nunca houve no mundo e nunca há de haver. E nós podemos ver, nesses 2 anos de pandemia, a aflição assolou a face da terra. Nós vimos pessoas aflitas, desesperadas, correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer, sem saber aonde ir. A aflição assolou a terra, como nunca houve, né, irmãos? Porque o que nós vivenciamos estes 2 anos de pandemia, eu acho que
na história ainda não aconteceu, né? Não havia acontecido, né, irmãos? E o Senhor, lá também, em Mateus 24, ele fala no versículo 36, né? Nós vamos colocar lá para nós conferirmos o que nós estamos falando, né? Para os irmãos aí acompanhar, né? No versículo 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca, nem tampouco há de haver. Mas ele fala também, em cima, no contexto, que aquele que permanecer firme, ele será salvo. Quem sobreviver a tudo isso, né, irmãos? Seria salvo. E no versículo 36, ele fala: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. E ele fala para nós, porque nós não sabemos, né, irmão? Nós estamos aguardando a volta do Senhor, mas nós não temos aquela convicção do dia e da hora, porque somente o Pai sabe. Somente o Pai dará ordem para que Jesus venha buscar a sua igreja. E a alerta de Jesus para nós é nós vigiarmos, é nós orarmos. Como nós lemos aqui, ser sóbrios. O que é ser sóbrios? É ter lucidez, é ser lúcido, é ser cauteloso, é ser moderado. O que é vigiar? Vigiar é estar atento, né, irmão? É estar vigiando, olhando para todos os lados, é prestando atenção a tudo, porque hoje tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas estão desatentas, elas não estão atentas às profecias se cumprindo, elas estão dentro da igreja, mas de uma certa forma estão dormindo, estão completamente alheias aos acontecimentos, só sabem assim, Jesus vai voltar, mas ele não está atento, que é o momento, é tempo de vigiar e orar. Irmão, nunca houve uma necessidade tão grande, tão extrema, de nós orarmos como agora, para que nós venhamos estar preparado. Nós precisamos ter as nossas lâmpadas acesas, mas não só as lâmpadas acesas, mas precisamos ter a botija cheia de azeite. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar atento 24 horas. Não podemos nos desligar nem por um segundo, porque Satanás está aí para dar rasteira. Se nós bobearmos, se nós deixarmos de lado a atenção à palavra, nós corremos o risco de ficarmos para trás. Né? Como nós vemos na parábola das 10 virgens, né? Um texto bem conhecido de todos. Lá dá uma exortação bem grande para nós, porque tem pessoas que dizem assim: eu sou muito jovem para ir para a igreja. Igreja para gente mais velho. Eu sou muito jovem, eu só tenho 25, só tenho 30 anos. Quando eu estiver lá pelos 40 eu vou. Mas eu quero dizer para você, ele pode afirmar com convicção que ele vai chegar nos 40? Não pode, irmão. Nós não podemos. Quem de nós aqui pode afirmar com convicção que amanhã nós vamos estar de pé? Ninguém. Porque só o Pai sabe. Só o Pai sabe quanto tempo eu tenho ainda aqui. Quanto tempo você tem ainda aqui. Da mesma forma que nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Nós não sabemos também quanto tempo nós temos aqui. Hoje estamos aqui, mas não sabemos se amanhã estaremos. Então nós temos que estar preparados, irmãos, todo momento. Nós não podemos ficar dispersos. Aquelas virgens, 5,
pensaram em tudo. Elas tinham as suas lâmpadas acesas, mas elas levaram consigo também a botija cheia de azeite, porque elas pensaram que no trajeto até o encontro do noivo poderia acontecer várias coisas e as lâmpadas poderiam se apagar, mas se isso acontecesse, elas teriam um azeite de reserva para reacender as suas lâmpadas e assim poderem entrar para as bodas do Cordeiro. Mas as outras não pensaram. Elas pensaram somente em levar as suas lâmpadas acesas. Elas não pensaram que poderia haver um imprevisto. Como a palavra relata que o noivo tardou, o noivo atrasou. E a palavra fala que como o noivo atrasou, elas adormeceram. E quando foi meia-noite, ouviu-se um brado: eis o noivo. Vai ao encontro do noivo. E elas despertaram. E as prudentes levantaram com suas lâmpadas acesas e com suas botijas de azeite. Mas as loucas, quando levantaram, elas perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando. E elas não tinham azeite de reserva. Então elas foram até as prudentes e pediram azeite, mas as prudentes disseram: não podemos dar, porque senão vai nos faltar e vai faltar para vocês. Vá e compre. E o que aconteceu? Elas foram comprar. E na saída delas, o noivo chegou. O noivo chegou e as prudentes entraram para as bodas. E logo depois a porta se fechou. E quando elas retornaram, que já tinham comprado o azeite, já tinham reacendido as suas lâmpadas, mas aí não dava mais tempo. Quando elas chegaram, a porta havia se fechado. E elas começaram a pedir: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E elas ouviram por detrás da porta a voz que disse: eu não as conheço. Então, irmãos, isso mostra para nós que a preparação de última hora não vai funcionar. Como muita gente pensa: eu estou muito jovem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, depois eu vou. Ou então no último momento eu preparo. Preparação de uma última hora não vai funcionar. A preparação é hoje, é aqui, é agora, é nesse momento, é nesse instante, é nesse segundo, porque não sabemos se hoje é a nossa última oportunidade de preparação, porque não podemos garantir, como já falamos, que amanhã estaremos de pé. Então a oportunidade é hoje. É aqui, é agora. Então vamos abraçar essa oportunidade. Vamos nessa noite nos entregar ao Senhor. Vamos nos prostrar na presença do Senhor, reconhecendo as nossas fragilidades, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que somos totalmente dependentes do Senhor e reconhecendo a soberania, a grandeza daquele que tudo pode, daquele que nos criou, daquele que tem nos dado fôlego de vida, porque se estamos aqui, é porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nós temos que ser gratos a Deus por isso, porque, meus irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que estão sendo ingratos com Deus, muitas pessoas que já provaram do amor de Deus, muitas pessoas que já foram abençoadas, que já foram transformadas, que já foram libertas, mas que hoje foram atraídos pelo brilho do mundo e para lá voltaram. Tem outras pessoas que estão com um pé na igreja e outro pé no mundo. Ele vem um pouquinho na igreja e vai lá fora dar uma voltinha. Aí ele volta para a igreja e volta lá fora para dar uma voltinha. Mas nessa volta que ele der lá, o Senhor pode voltar e ele vai ficar para trás. Aí ele vai dizer: mas Senhor, eu estava na igreja, eu cantava, eu orava, eu pregava, eu tocava, mas isso não garante salvação.
Tocar, cantar, pregar não garante salvação. O que vai nos garantir a salvação é estarmos cheios do Espírito Santo, porque Ele, o Espírito Santo, que vai transformar o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível, que só vai ouvir o soar das trombetas quem estiver cheio do Espírito Santo, porque não existe vida espiritual sem o Espírito Santo, não existe vida espiritual sem palavra e sem oração. A oração é que nos leva a Deus, a oração é o nosso diálogo com Deus, a oração é a nossa aproximação com Deus. Quando nós oramos, nós já chegamos a Deus, e Ele fala na sua palavra: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Você quer se aproximar de Deus? Dobra o seu joelho, ore ao Senhor, glorifica o Senhor. Nós temos que buscar todos os dias, irmãos. Sabe por quê? O que recebemos hoje é para hoje. Tem pessoas que recebem hoje, ele acha que até semana que vem ele vai estar abastecido. Não, irmão, nós temos que buscar todos os dias. Nós não almoçamos, jantamos, tomamos café todos os dias. Nós alimentamos o nosso físico, o nosso espiritual tem que ser muito mais alimentado. Nós temos que buscar todos os dias, porque o que eu recebo hoje é para hoje. Amanhã eu tenho que buscar novamente para amanhã, porque se eu buscar hoje e só buscar novamente quarta-feira que vem, de hoje até quarta que vem, muita coisa pode acontecer comigo, muitos impedimentos, muitas adversidades podem se levantar, e se eu não estiver preparado, eu não vou conseguir me manter de pé, porque quem me mantém de pé é a palavra, a oração e o Espírito Santo de Deus, que o Senhor deixou conosco. O nosso corpo é o templo do Espírito, Ele habita em nós, e nós temos que ter comunhão com Ele, nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo, irmão. Às vezes a pessoa fala: eu não sei orar, eu não vou no culto de oração porque eu não sei orar. Eu já ouvi pessoas falar assim: eu não vou no culto de oração que nós convidamos para vir, eu não vou porque eu não sei orar, igual o pastor ora, igual o irmão ora. Irmão, oração é um diálogo com Deus. Nós não conversamos com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha. Assim é Deus. A nossa oração é uma conversa com Deus, é onde nós abrimos o nosso coração para o Senhor, onde nós expomos para o Senhor o que sentimos, o que precisamos, o que necessitamos. O Senhor já sabe, mas é necessário que nós abramos a nossa boca e falemos para o Senhor o que precisamos. O que precisamos, porque o Senhor está pronto a nos ouvir, o Senhor está pronto a nos abençoar, mas é preciso buscarmos, irmão. Tem pessoa que quer ser cheia do Espírito Santo, mas igual hoje é o culto de oração. Aonde está? Lá na casa, sentado, vendo televisão, ou está deitado, dormindo, ou foi passear, ou foi na casa do vizinho, ou foi na casa do parente. Aqui é o lugar de buscar, aqui é o lugar de buscar a unção do Espírito Santo. Esse culto é específico para isso, irmão, para buscarmos a presença do Espírito Santo, de nos prepararmos para o arrebatamento, porque a hora está chegando, irmãos, a hora está chegando, não tem mais tempo. Cada dia que passa é um dia menos, irmão, que temos para nos preparar. Cada dia que passa é um dia menos que temos para nos preparar, e é um dia a mais para a volta de Jesus. É um dia que se aproxima mais à volta de Jesus. Então hoje, aqui, agora, vamos nos preparar, irmão, a cada dia, não só quando estivermos aqui, mas lá na nossa casa, lá no trabalho, lá no colégio. Temos que fazer a diferença, irmãos. Temos que mostrar para o mundo que somos de Jesus. Não precisa você sair gritando: eu sou cristão, eu sou servo de Deus. Não.
a diferença, temos que fazer a diferença. Aonde formos, temos que fazer a diferença. Não precisamos falar, as pessoas veem nós e você é diferente, você tem um brilho diferente, mas é o brilho do Espírito Santo, porque é Ele que está em nós, é Ele que habita em nós, e é Ele que faz o brilho brilhar em nosso rosto, porque quando temos Jesus, nós temos um brilho diferente, as nossas atitudes são diferentes, as nossas palavras são diferentes, o nosso comportamento é diferente, porque se recebemos Jesus como o único e suficiente Salvador, não podemos ter as mesmas práticas. Se continuarmos com as mesmas práticas, tem algo errado, que nós precisamos parar e verificar o que está errado, porque se tem Jesus, tem mudança, porque aonde Jesus chega, tudo é mudado, tudo é transformado, tudo é renovado, tudo torna-se novo. A palavra fala que as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Então na minha vida, se eu tenho Jesus na minha vida como meu Salvador, eu tenho que ser diferente. Eu não posso ser a velha Regina, eu não posso ser a velha mulher, eu tenho que ser uma nova mulher, eu tenho que ser uma nova pessoa. As minhas atitudes têm que ser diferentes, as minhas palavras têm que ser diferentes, as minhas atitudes têm que ser diferentes. Os meus pensamentos têm que ser diferentes. Não tem como servir a Deus e ser da mesma forma. Porque quando Jesus entra na nossa vida, irmã, é algo maravilhoso, né? Não tem nada que se compara. Porque nós podemos falar assim, nós às vezes nos arrependemos de coisas que devíamos ter feito e não fizemos. Ou nos arrependemos de coisas que fizemos que não deveríamos ter feito. Mas a única coisa que nunca vamos nos arrepender é de ter recebido o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele é a melhor coisa na nossa vida. Eu sempre falo para o Senhor nas minhas orações: Senhor, o Senhor é o meu bem maior. Eu não tenho outro bem além de Ti. Nada se compara a ter Jesus na nossa vida. Jesus é o nosso amigo fiel, é o nosso amigo verdadeiro, que mesmo às vezes, irmão, nós falhando, mesmo às vezes nós erramos, às vezes sendo rebeldes com Deus, às vezes sendo desobedientes, às vezes em determinados momentos, ainda assim Ele nos ama, ainda assim Ele cuida de nós, ainda assim Ele sempre está conosco, Ele está pronto a nos abençoar, está pronto com seus braços abertos para nos abraçar. Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele consola a nossa vida, Ele nos edifica, Ele nos alegra, Ele nos consola, né, irmãos? Que às vezes há momentos difíceis na nossa vida, que às vezes nem quem está ao nosso redor consegue entender o que estamos vivenciando, ou às vezes até entende, mas não se esforça para ajudar, não tem uma palavra, né? Não tem um abraço, não tem um olhar de carinho, de afeto, às vezes quem está em volta, mas Jesus não. Se você dobrar o seu joelho, no mesmo momento você sente o amor de Deus que te envolve, o amor de Deus que te consola, o amor de Deus que colhe as suas lágrimas, que às vezes só você sabe, lá no cantinho, lá que você chora, sem ninguém ver, mas Ele vê, e Ele colhe as suas lágrimas, e Ele sempre está perto para nos abençoar. Por isso, irmãos, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena deixar tudo pelo Senhor, porque Ele sempre estará conosco. E para vencermos, irmãos, é só através da oração e através da palavra. Lá em Apocalipse, nas 7 cartas que são enviadas às igrejas, os irmãos já devem ter tido a oportunidade de ler. Lá existe algo em comum entre todas elas, porque está escrito: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao vencedor. E lá, após essa frase, vem a promessa: ao que vencer, terá o direito de comer da árvore da vida que fica no meio do jardim.
Ao que vencer, não terá o dano da segunda morte. Ao que vencer, terá as vestes brancas e receberá uma pedra com um novo nome, que ninguém sabe, só quem receber. Lá tem várias promessas, irmãos, mas é o que vencer. E como nós vamos vencer? Lá na nossa casa, sentado no sofá, de braços cruzados, debaixo das cobertas, lá, vendo televisão, vendo jornal, vendo novela, ouvindo coisas, na casa do vizinho conversando? Não, nós vamos vencer cheios do Espírito Santo. E aonde nós vamos vencer do Espírito Santo? A não ser na casa do Senhor. Aqui é o lugar apropriado para nos enchermos do Espírito Santo. Às vezes a pessoa fala assim, eu não preciso ir lá no culto de oração para orar, não. Eu posso orar dentro da minha casa. Pode, claro. Nós temos que orar na nossa casa. Nós temos que ter o nosso cantinho da oração lá na nossa casa. O nosso cantinho com Deus nós temos que ter. Todos nós temos o nosso cantinho lá onde nós ficamos a sós com o nosso Deus. Mas nós temos que estar aqui também em comunhão. Juntos. Aqui, porque tem bênçãos, irmão, que nós recebemos no particular, nós com Deus. Mas tem bênçãos que nós recebemos aqui, quando estamos juntos, quando estamos aqui em comunhão. E a palavra de Deus fala, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. E onde nós estaremos em união com os irmãos? Aqui. Porque hoje, estamos aqui num só propósito, que é buscar a face do Senhor, é buscar a presença do Senhor, é nos enchermos do Espírito Santo, é nos prepararmos para o arrebatamento, porque aqui nós nos fortalecemos, irmãos, porque as adversidades vêm. Satanás anda furioso, porque ele sabe que está chegando o fim. Está acabando o tempo dele. E ele não está preocupado com quem está lá fora, não, irmão. Porque quem está lá, ele já comanda. Já faz o que ele quer. Ele está preocupado comigo, com você. Ele está lutando para nos tirar da presença de Deus. E infelizmente, tem muitas pessoas que estão se deixando levar. Tem muitas pessoas que têm sido atraídas por tantas coisas e têm deixado Deus de lado. Tem abandonado a sua fé, tem abandonado a Deus. Quantas pessoas já sentaram do nosso lado, irmãos, e não estão mais. Não porque partiram para o Senhor, mas porque voltaram para o mundo. Voltaram para as velhas práticas. Nós particularmente conhecemos várias pessoas que provaram do amor de Deus, foram abençoadas, foram curadas, foram libertas, foram transformadas. E hoje, quando vemos, a gente fica triste de ver que a pessoa voltou para o mundo, voltou para as velhas práticas. Infelizmente, é com tristeza no coração que a gente fala, não é criticando as pessoas, mas a gente fala com tristeza no coração. Mas o que a gente pode fazer é orar para essas pessoas, que elas possam abrir no entendimento e possam retornar enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo, né, irmãos? Enquanto a porta ainda está aberta. Como lá, né? Como Noé, né? Pregou 120 anos, né, irmão? Ninguém deu ouvido, ninguém deu atenção. Noé falava do dilúvio e as pessoas riam, debochavam. Um sol quente, como que vai chover? Um dia claro, bonito, com sol. Ninguém deu atenção. A palavra fala, né, que Noé entrou na arca com a sua família e ninguém percebeu nem isso. Eles não perceberam que Noé entrou na arca com a sua família. E só perceberam quando veio o dilúvio e consumiu a todos. E lá também, né, quando Jesus fala lá em Mateus, né, que a vinda dele será como nos tempos de Noé, né? Que comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, né? Davam-se em casamento e não perceberam quando Noé entrou, né? E lá mais uma vez no versículo 43, o Senhor alerta novamente para vigiarmos, porque não sabemos o dia e nem a hora que Ele vai voltar. Então é importante, irmão, é tempo de orar.
e tempo de vigiar. Tem gente que vigia, mas não ora. Tem gente que ora, mas não vigia. As duas coisas têm que estar juntas. Temos que orar e temos também que vigiar. Não podemos vigiar e não orar. Não vai resolver nada. Você vigiar, mas você não está orando. Ou então você orar, mas não vigiar. Somente orar. Temos que orar e vigiar para não sermos pegos desprevenidos, né, irmãos? Porque, como dissemos, não sabemos. Estamos aguardando o Senhor voltar, mas o Senhor pode voltar para nós hoje, amanhã, depois. Pode haver um arrebatamento individual, particular para um de nós. Não sabemos. Não sabemos se vamos chegar até o momento do Senhor vir nas nuvens buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. Nós podemos ser arrebatados antes. Não sabemos, então nós temos que estar preparados, porque a Bíblia fala que assim como o relâmpago, ele sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. E a rapidez, que o relâmpago sai de um lado e vai para o outro, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. E a Bíblia fala também que o Senhor virá como um ladrão, Lá no versículo 44 do mês de Mateus, ele fala, se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele vigiaria para que o ladrão não entrasse na sua casa. Mas a gente não sabe, porque o ladrão não vai lá, bate na porta e fala, amanhã eu vou vir assaltar a sua casa. O ladrão não faz isso, ele vem sem você estar esperando. Então Jesus faz essa comparação também, que ele virá como um ladrão. O que quer dizer isso? Que virá no momento que não estamos esperando. E tem muita gente que fala assim, desde que eu me entendo por gente, que eu ouço falar que Jesus vai voltar e ele não voltou. Aí é isso que a pessoa fala, eu vou dar uma voltinha lá fora rapidinho, depois eu volto para a igreja. Porque infelizmente nós vemos hoje, pessoas que vai lá, vem cá, que hora está no mundo, hora está na igreja, hora está no mundo, hora está na igreja. Irmãos, o fato de estar na igreja não garante salvação. E nós não temos que estar na igreja, nós temos que ser a igreja. Nós temos que ser a igreja, não é estar na igreja. Ser a igreja, estar na igreja adorando a Deus, cultuando a Deus, mas antes de tudo sermos a igreja, porque nós temos que fazer a diferença, porque as pessoas de fora, eles olham para nós, irmãos, eles ficam olhando para nós, e se você comete um deslize, a primeira coisa que ele fala, mas não é crente? Desce com a Bíblia na mão sempre, não é crente? Então nós temos que vigiar, irmãos? Nós temos que vigiar e temos que dar bom testemunho, porque o testemunho conta mais do que palavras. Porque às vezes você traz uma pessoa para Jesus sem palavras, só através do seu testemunho. Porque ele te conheceu lá atrás, então ele vê a sua mudança, ele diz, realmente Jesus transforma, então eu também quero ser transformado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, e o que nós não podemos falar, que o Espírito Santo complete na vida no seu coração, porque o principal dessa mensagem é isso, que Deus ministrou o meu coração, que era para passar para a igreja. É tempo de vigiar e orar. É tempo de vigiar e orar. Não podemos descuidar, irmãos. Estamos rumo à salvação, estamos rumo à vida eterna, aguardando o Senhor nos buscar. Então não podemos ser dispersos, não podemos nos distrair com nada. Temos que olhar somente para Jesus, que é o nosso alvo, que é o autor, o consumador da nossa fé. E nos enchermos do Espírito Santo, para que no momento que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós possamos estar cheios do Espírito Santo e Ele transformar o nosso corpo corruptível no corpo incorruptível, e nós podemos subir e ir ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, louvado e glorificado é o nome do Senhor. Eu convido você a se colocar de pé, você se coloque na posição que você sentir
à vontade. Se você quiser orar em pé, pode orar ajoelhado, orar sentado. Às vezes a pessoa tem dificuldade para ajoelhar, mas fica constrangido de orar sentado. Irmãos, pode orar sentado, que aqui ninguém vai te olhar, ninguém vai te criticar. Você pode orar da maneira que você se sentir bem, mas tanto que você fale com Deus, que você busque a presença de Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e amado, em nome de Jesus nós nos colocamos diante da Tua presença. Pai, nós Te louvamos, Te bendizemos pela Tua palavra nesta noite, pela alerta, Pai, que o Senhor trouxe a nós nesta noite, para nos prepararmos, Senhor, para vigiarmos, para orarmos, para buscarmos, Senhor, a Tua presença, para buscarmos, Senhor, o Teu Espírito Santo. Papai querido, em nome de Jesus, venha nos contemplar nesta noite. Pai, venha derramar a tua unção sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Nos enche, Espírito Santo, nesta noite. Venha nos renovar, venha nos restaurar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, sinta-se à vontade em nosso meio. Venha nos encher, Espírito Santo. Venha nos preparar para o arrebatamento. Estamos aqui, ó Papai, porque queremos mais de Ti, queremos mais da Tua presença, queremos ser preparados, ó Pai, para o dia do arrebatamento. Ajuda-nos, Espírito Santo, a continuar firmes, a caminharmos firmes na Tua presença, a não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecemos firmes nos Teus caminhos. Renova, Espírito Santo, renova as nossas forças, renova os dons sobre as nossas vidas, renova, Espírito Santo, derrama sobre nós os frutos do Teu Espírito. Papai, nós nos entregamos às Tuas mãos, nós reconhecemos nesta noite as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti, reconhecemos que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, reconhecemos, ó Pai, a Tua soberania, a Tua grandeza, reconhecemos que só em Ti somos vencedores, que só em Ti, ó Pai, podemos todas as coisas. Aleluias, louvado e exaltado é o Teu nome. Vem, Espírito Santo, passeia neste lugar, Espírito Santo, vai visitando, vai renovando, toca nas nossas emoções, toca nos nossos sentimentos, toca nos nossos corações, que possamos sentir nesta noite um renovo. Aleluias, o cantoremanai, ela chantoremanai, ela cantoremanás. Aleluias, aleluias, aleluias. Passeia, Espírito Santo, vai tocando em cada vida, vai tocando, Espírito Santo, vai enchendo, Espírito Santo, vai batizando, Espírito Santo, vai dando força, vai dando graça, vai consolando, vai edificando, em nome de Jesus. Papai querido, nós Te glorificamos, nós Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, porque poderíamos estar em tantos lugares, mas escolhemos estar aqui, porque é aqui o melhor lugar para estarmos, na Tua casa, na Tua presença. Estamos aqui porque queremos ter parte contigo, queremos estar próximo de Ti, Senhor. Aleluias, obrigada, Papai, obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós Te amamos, Senhor Jesus, nós Te glorificamos. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Tu és bem-vindo nas nossas vidas, Tu és bem-vindo nos nossos corações. Aleluias, aleluias, aleluias. Nos condiciona, Espírito Santo, a caminhar segundo a palavra, segundo os preceitos e os mandamentos da palavra, que não nos desviemos para lado algum, mas que possamos continuar firme, caminhando a cada dia, caminhando a cada dia, buscando a cada dia, Senhor, nos aproximar mais de Ti, porque é isso que vai nos garantir a vida eterna. Enche,
Encha-nos, Espírito Santo. Encha-nos, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluias. Aleluias. Glória, canta lamanaias. Ele canto alemanás. Arianda lamachai, ele canto alemanás. Aleluias. Glória, anda lamanaias. Ele canta lamachai. Elemanaias, santo alemanás. Arianda lamachai, ele canto alemanás. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Louvado e exaltado é teu nome. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Papai querido. Não temos como agradecer tudo que fizeste por nós naquela cruz, tudo que continuas fazendo por nós. Estamos aqui, é porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Nós te glorificamos por isso. Somos gratos a ti por isso, Senhor. Aleluias, aleluias. Glória a Jesus.